falhas na comunicação. Por que que você falha na comunicação com seu marido? Ou então, por que que você sente vergonha de falar com seu marido um assunto que é extremamente importante? Muitas das vezes é porque foi feito esse tabu aí na sociedade perante o assunto sexo, né, na sociedade, nas religiões e até mesmo na nossa própria família. Nossos pais não conversam com a gente sobre isso, e muitas das vezes é visto aí como algo até sujo, quando na verdade não é, porque foi algo criado por Deus. Então o que eu mais recebo, eh de mensagem das minhas alunas é referente a isso. "Jéssica, eu sou da igreja, na igreja ninguém fala sobre isso. O meu marido, ele é muito religioso, ele não fala sobre isso. Meus pais, então, parece que é algo sujo, que é algo que ninguém fala". Quando na verdade, se você parar para entender aqui e ver de forma clara, o sexo ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus para quê? Para a reprodução humana. Então é meio que um presente, é meio que não, é um presente de Deus para quem é casado. Então é para você sentir prazer quando você, está fazendo. Mesmo porque, pensa aqui comigo, se não fosse para você sentir prazer, não teria um campo, né, não teria um campo, não sei se esse nome fica estranho, mas não teria ali um espaço dentro ali da sua vagina que te permitisse sentir esse prazer. E quando eu acesso os dados, que eu vejo que tem muita mulher que é casada, que não sente orgasmo, não sente prazer, para mim é chocante. Porque como que você fica anos casada sem sentir prazer, tendo relação? Isso é muito grave. Só que isso daqui só acontece, você só consegue chegar nesse ápice quando você para de ver, como um tabu ou então como se fosse sujo. Uma outra questão que eu trouxe aqui é o você tem medo de julgamento. Então, uma vez que você tem o medo de julgamento ao falar com seu marido, "Ah, se eu falar para o meu marido que eu não estou sentindo prazer, ele vai me julgar, ele vai ficar triste, ele vai ficar mal. Ah, se eu falar para o meu marido que eu estou sem vontade, que a minha libido caiu, ele vai me ignorar, ele não vai entender". Ou então, às vezes, né, até muitas vezes, o marido ele é um grosso mesmo, ele é um cara que ele foi criado também desse formato que eu falei, e ali você vai ter que ter uma certa paciência para conseguir falar com ele, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Muitas das vezes eu falo com as minhas alunas: "Você vai seguir esse passo a passo aqui, essa estratégia, que é uma estratégia que eu ensino de conversa íntima, não vem aqui ao caso desse vídeo, mas é uma estratégia de uma estruturação de conversa e o marido fala: "Nossa, que bom que você está falando isso comigo. É extremamente necessário e eu tinha medo de falar com você sobre isso". Então, olha aqui, a gente tem de um lado a mulher com medo de falar com o marido, porque tem medo dele julgar, e do outro lado, o marido percebendo que aquilo dali às vezes está acontecendo, que a mulher está distante e que eles não estão tendo relação, ou quando tem, ela fica ali que nem uma geladeira, não se mexe e vê que ela não sente prazer. E ele tem receio de falar isso para ela, com medo também da reação dela. Então, são duas pessoas morando na mesma casa, até tendo relação, mas pelo fato de não ter essa intimidade na comunicação, acaba que o sexo ele não é tão prazeroso assim. Aí, uma outra questão aqui que eu quero trazer para vocês é a falta de exemplo na família e no círculo social. Eu já até dei uma adiantadinha disso daqui no começo da live, mas, essa falta de exemplo na família, que é o seu pai e a sua mãe te ensinando sobre isso, ou então o seu círculo social, as pessoas falando sobre isso como se não fosse um tabu, também causa esse desconforto, também causa essa: "Ai, é algo que não se deve falar, é algo que ninguém fala, né, ninguém da minha família aqui, as minhas irmãs, a minha mãe, ninguém fala sobre isso aqui". E às vezes que fala é como se fosse algo sujo, é como se fosse algo proibido, quando na verdade eu quero desconstruir isso dentro da sua cabeça, né, eu quero construir aí dentro da sua cabeça que é algo lindo, é feito por Deus, é como nós engravidamos, é como nós nos reproduzimos. Então, a partir do momento que a gente tira esse óculos, troca esse óculos, a gente já começa a enxergar, as relações íntimas no casamento de uma forma diferente, tá bom. Outro ponto aqui
Para a gente fechar essa parte aqui do porquê que é tão difícil falar sobre sexo dentro do casamento, é experiências passadas negativas ou traumas emocionais. Se você tem, traumas. Se você teve aí algum namorado que foi um babaca com você, você teve aí algum abuso na sua adolescência ou na infância, isso daqui pode estar te afetando. Aqui é um assunto um pouco mais profundo que você tem que buscar uma ajuda terapêutica, como por exemplo, eu sofri, né, um abuso sexual na infância, não vem aqui ao caso falar. Durante muito tempo eu não conseguia nem falar sobre isso, só de pensar eu já ficava ali me tremendo toda. Muitas das vezes prejudicou o início do meu casamento, porque, eu tinha algumas confusões ali entre o que aconteceu no passado, eu refletia a no meu futuro, e eu fui fazer terapia. Eu passei durante 3 anos com o terapeuta e foi a melhor coisa que eu fiz. Então para de achar que quem passa em terapeuta é só pessoas que têm problemas de cabeça, não é. Na verdade eu acho que todo mundo deveria fazer terapia sendo para casamento ou para qualquer outra questão, da vida. E quais são as consequências, que tem no seu casamento quando você deixa de conversar com o seu marido sobre isso, né? As consequências aqui do silêncio é o distanciamento, a frustração, o desentendimento. Então, olha só, acarreta em outras coisas. Por quê? Uma vez que você tem ali o distanciamento, a frustração, as brigas começam, você ali já vai ser afetado em outras coisas no seu casamento que você muitas das vezes nem sabe que foi por conta, daquela falta de diálogo. E aqui hoje a gente está falando de relação sexual, porém a falta de comunicação no geral no casamento é ruim. Então é preciso que você tenha uma comunicação financeira, é preciso que você tenha uma comunicação de regras e de limites ali estabelecido dentro do casamento. É necessário que você tenha uma comunicação de alinhamento entre vocês, tá? E se você quiser, eu posso fazer um vídeo para cada tipo de comunicação. Então hoje a gente está falando de comunicação, de líbido, de comunicação de desejo, de comunicação sexual. Mas a gente pode falar de comunicação financeira, como abordar cada uma. Tá? Agora eu quero trazer aqui para vocês, entender como que funciona a comunicação aí dentro do casamento de vocês, né. O que que é a comunicação emocional e por que que ela é diferente da comunicação comum. A comunicação comum é aquela comunicação do dia a dia de vocês. Então: "Ai, meu amor, o que que a gente vai comer hoje? O que que a gente vai fazer de mistura? Vamos fazer compra? Vamos fazer, vamos passear?". Isso daqui é uma comunicação comum. Que se não existir nem isso no casamento, aí principalmente não vai existir a comunicação emocional. Eu quero que você entenda essa diferença aqui, para você ter clareza que muitas vezes vocês falam assim: "Ah, Jéssica, mas eu e meu marido nos comunicamos". E aí quando eu vou parar para conversar com vocês, a comunicação é do dia a dia, é aquela comunicação solta. Vocês não param de fato um momento para falar sobre a emoção de vocês, para falar como você está se sentindo emocionalmente perante o sexo, perante a vida financeira, perante aos planos de vocês. Então, é extremamente diferente isso daqui, e eu quero que você entenda isso, tá? Depois, a importância de falar sobre os seus sentimentos, desejos e medos abertamente. Quando eu falo abertamente, é sobre tudo. Teve uma determinada época da minha vida que, eu não vou entrar muito nesse contexto de masturbação, porque, fica um assunto para outro vídeo, a gente pode falar disso, mas eu não sentia prazer dentro do casamento e eu fui buscar ajuda, né. Fui buscar ali entender o que estava acontecendo comigo. E um desses pontos é que eu não conhecia o meu próprio corpo. E como que a mulher conhece o próprio corpo dela? Muitas das vezes é se masturbando. E pelo fato de achar isso errado, né, foi condicionada a nós acharmos que é errado, nós não fazemos. E é extremamente importante. O que que é errado na masturbação? É errado quando você usa pornografia para fazer isso. É errado quando você imagina, de repente, estar com outra pessoa, isso é errado. Mas quando você usa para se conhecer o seu corpo, você se toca, para quê? Para você
Levar para o seu marido isso, falar assim: "Amor, eu me toquei e é exatamente nesse ponto aqui que você tem que tocar", ou então faça até essa brincadeira com ele. Não vou entrar nesse ponto, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas só para dar uma deixa aí para vocês de algo que, pode ajudar muito a vocês se conhecerem, tá. Porque pior do que não ter relação é ter relação e não ter prazer.